Grande é minha luta por respostas para a dor. Venho então à sua presença com perguntas e temor, e nesta hora santa as dúvidas se vão na presença de Jeová. Deus grandioso, Rei da paz, corações são transformados na presença do Senhor. Seu amor nos oferece um lugar de paz, lugar onde as respostas trazem paz ao coração. Não há razão que nos faça desistir. É só chamar seu nome e Ele vem nos encontrar na presença de Jeová. Deus grandioso, Rei da paz, corações são transformados na presença do Senhor. Meu Rei da paz, corações são transformados na presença de Jeová. Na presença do Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui esse lugar, porque nós já podemos sentir a sua presença. E agora, Senhor, ao estudarmos a sua palavra, nós queremos rogar ao Senhor
que o Seu Espírito possa habitar na nossa vida. Ó Senhor, tantas vezes temos nos afastado do Senhor, tantas vezes temos negado estar na Sua presença, mas queremos, Senhor, dizer ao Senhor que o desejamos, que o Senhor more no nosso coração, no nosso corpo, na nossa vida. Toma, Senhor, os nossos problemas, pois nós os entregamos ao Senhor, e permanece conosco, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero começar conversando com você a respeito de um assunto que foi notícia a partir de não muito tempo atrás. Essa cena que você está enxergando é o quê? Ela é traduzida por uma data. Qual é a data? 11 de setembro. A gente olha para essa figura dos edifícios e já sabe o que é. Na mesma hora, na nossa mente vem 11 de setembro. Eu me lembro, quando isso aconteceu, eu morava em Brasília. Eu tinha vindo em casa para almoçar e liguei a televisão para assistir os noticiários. Enquanto eu assistia o noticiário, só aparecia essa cena, dizendo que as torres gêmeas tinham sido atacadas, ou que aviões tinham entrado dentro das torres gêmeas. E quando eu olhei para aquilo, eu pensei, meu Deus, acordaram o leão, Estados Unidos da América. Meu Deus, agora vão realmente desencadear os últimos acontecimentos da história desse mundo. O que é isso? Quem fez isso? O que está acontecendo? O que eu não sabia é que, na verdade, não era bem o leão que estava sendo acordado. Na semana seguinte, essa revista super interessante trazia na capa uma matéria com esse nome: Como raciocina um terrorista? E tinha ali o Bin Laden. E a matéria dentro explicava como o terrorista raciocina. Até ali ninguém tinha se preocupado muito, eu mesmo nunca tinha me preocupado muito em pensar como raciocina a mente do terrorista. E a gente achava que eles eram simples bandidos e não sabia por que eles estavam fazendo aquilo, e que os terroristas estavam fazendo aquilo por motivos religiosos. Dentro da revista, a matéria me chamou muita atenção, pelo fato de como eles estavam explicando que raciocina um terrorista, e ao que eles estavam comparando a mente do terrorista, ou a mente de quem eles estavam comparando. O texto dizia o seguinte, depois de trazer o Bin Laden e falar um pouco sobre ele, dizia, foi a edição 169, 2001. Os terroristas que atacaram os Estados Unidos não são como psicopatas que você vê no cinema. Eles se parecem mais com soldados numa guerra. E se bobear, você mesmo pode ser um deles. Claro que não são apenas os terroristas que veem o mundo assim como, ele diz, Deus versus o diabo, Darth Vader versus Luke Skywalker, Batman versus o Coringa. Está dizendo, os terroristas veem o mundo assim, dividido entre o bem e o mal, mas não são só eles. A visão dualista do mundo é algo presente em quase todas as culturas, o que faz com que alguns, aliás, é uma pergunta, o que faz com que alguns ingressem em grupos terroristas e outros permaneçam defendendo as suas crenças civilizadamente com palavras, incluindo o seu amigo que insiste em lhe converter para a religião que ele acabou de abraçar. Em outras palavras, a revista está dizendo que as pessoas do mundo dividem o mundo entre bem e mal, e que não são só os terroristas que pensam assim, e que quando alguém tenta mostrar para você a Bíblia, a religião dele, ele está agindo exatamente como age um terrorista. É isso que ele estava dizendo. E eu fiquei assustado. Você lembra qual será a última profecia a se cumprir? Lembra qual foi? Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus quando ele deveria voltar e quais seriam os sinais da vinda dele. Isso está lá em Mateus 24, que nós lemos outro dia. Mateus 24. E finalmente, no Mateus 24, no verso 14, o Senhor Jesus diz a última profecia. Ele diz uma série de profecias e a última que ele cita é essa: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Ora,
Como o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo, a testemunho a todas as nações para vir o fim? Se pregar o evangelho é a mesma coisa que terrorismo na cabeça das pessoas. E o que nós vemos hoje no mundo é, por exemplo, na França é proibido ir à escola com qualquer manifestação religiosa. Por exemplo, usar um crucifixo no pescoço é proibido. Você não pode demonstrar nenhuma manifestação de religiosidade, porque eles vão tratar você como se você estivesse tentando pregar, incutir o que você acredita na mente das pessoas. Mas Jesus disse que a última profecia é: e será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. E para mim, o que separa, o que mostra a diferença entre um terrorista e um cristão de verdade, entre alguém que prega o evangelho, é que o terrorista está disposto a matar por causa da sua crença, e o cristão, ele está disposto a morrer pelo próximo, e não a matar por causa da sua crença. Um terrorista é um fanático, é um extremista, e um cristão, um religioso, é alguém que está disposto a servir a humanidade. E é por isso que você e eu somos obrigados a dar a tônica certa à nossa crença. É por isso que você e eu temos que contrariar o egoísmo que leva muitos a aceitarem o cristianismo hoje, porque nós somos uma geração de cristãos egoístas, que vamos à igreja para receber, enquanto o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Um terrorista invade as torres gêmeas porque ele acredita que ele morrendo ele vai estar no paraíso já. Então ele precisa matar, acabar com o anticristo, acabar com o mal, e ele tem que fazer isso com as suas próprias mãos, nem que isso leve à violência, e ele é violento por causa disso. E o Senhor Jesus nos chama a amar incondicionalmente. O Senhor Jesus afirma: e será pregado este evangelho do reino. Mas o que é o evangelho do reino? Essa é a pergunta. O que é o evangelho? Qual é o evangelho? Porque tem muita gente pregando, tem muita gente dizendo: vamos pregar o evangelho. Tem muita gente dizendo assim: eu estou pregando o evangelho. Tem muita gente dizendo assim: se você quer ver outros milagres como esse, deposita dinheiro na nossa conta, para a gente poder continuar pregando o evangelho. Mas você não vê pregação do evangelho, você vê milagre depois de milagre, milagre depois de milagre. Tem muita gente pregando um evangelho que não é o evangelho. Qual é o evangelho do reino? E eu não posso responder, quem tem que responder é a Bíblia. Evangelho, sem dúvida, a palavra evangelion, que é do grego, significa boas novas. Significa o que mesmo? Maravilha, boas novas. E que boas novas são essas, as boas novas do evangelho? As boas novas de que existe um Deus, de que Deus é amor, de que Deus desejou criar e de que Deus criou o mundo. O evangelho começa assim: boas novas de que Deus existe, de que Ele é amor, que Ele desejou compartilhar o seu amor e ter criaturas que também sentissem o vento no rosto, que sentissem o que é ouvir música, ouvir o som dos pássaros, criaturas que pudessem se comunicar umas com as outras. Deus desejou criar e Deus criou. Assim começa. Deus criou tudo perfeito. Esse é o início do evangelho. Depois de criar tudo perfeito, o Senhor Deus olhou para o que Ele tinha feito e Ele disse que era bom. Lembra do nosso gráfico? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando foi no princípio mesmo? Ninguém sabe. Depois o Senhor Deus disse: haja luz. Em que data aconteceu haja luz? Nós também não sabemos. E não sabemos quanto tempo passou desde o princípio, quando Deus criou o universo, os céus e a terra, até que Deus veio aqui na terra para dar forma à terra e Ele disse: haja luz. A gente não sabe quanto tempo passou, mas quando o Senhor Deus disse haja luz, Ele criou um reino de glória, um mundo perfeito, com gente perfeita, e Ele colocou gente perfeita num mundo perfeito. Esse era o reino de glória do Senhor Deus, um Deus revestido de glória e seres humanos revestidos de glória. Por isso Adão e Eva andavam nus e não atentavam para isso, não percebiam isso, porque a glória de Deus envolvia a mente deles. Eles eram perfeitos em amor, em bondade, em misericórdia, como Deus é perfeito. Mas surgiu o quê? O pecado. O pecado surgiu a partir da liberdade de escolha do ser humano. E Jesus morreu por causa da nossa liberdade de escolha. A palavra de Deus diz o resultado do pecado: mas os vossos pecados fazem
O quê? Separação entre vós e o vosso Deus. É isso que o pecado fez. Pecado é separar-se da fonte da vida, que é Deus. Deus é a fonte da vida. Se você tem um eletrodoméstico, um liquidificador, lembra? E desliga o liquidificador da tomada, ele para de funcionar. O ser humano desligou-se de Deus, e Deus havia dito o quê? Que quando se desliga, o salário do pecado, da separação de Deus da fonte da vida é a morte. A paga do pecado é a morte. Por isso o homem deveria morrer. Pecado é igual morte. No Gênesis a gente conhece as más novas do pecado. As más novas do pecado estão ali para nós estampadas no livro de Gênesis. E através do Gênesis que a gente fica sabendo que o pecado aconteceu. O homem deveria morrer quando? No dia em que pecasse. Da onde que nós estamos tirando isso aí? Do Gênesis. Porque lá o Senhor Deus disse assim: de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem dessas, vocês vão estar dizendo para todo o universo que vocês não me querem mais, e que vocês querem um outro Deus. Mas lembre-se, esse outro Deus que se diz Deus não é Deus, ele não tem vida nele. Vocês vão vão desligar-se da fonte da vida para ligar em alguém que não tem vida. Por isso o resultado é a morte. No dia que desligou, morre. Lembrem disso. O que aconteceu em seguida? O Senhor Deus havia criado um reino de glória e de luz, mas o pecado aconteceu, interrompendo esse reino de luz, e entrou agora o reino das trevas. O reino das trevas. O reino das trevas passou a imperar, e o reino da glória foi trocado pelo reino das trevas. O homem não morreu. Ué, Deus não tinha dito que o homem ia morrer no mesmo dia? Falou ou não falou? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era para morrer quando mesmo? No dia. Morreu no dia? Não morreu. Por que não morreu? O que havia acontecido? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é de graça. Eu não posso fazer nada para conquistar a salvação. Eu não posso pagar por isso. Não adianta eu dar a minha roupa para o pobre, não adianta eu alimentar o pobre, não adianta eu dar o meu corpo para ser queimado por causa do outro. Não conta pontos para a salvação. A salvação é de graça. Jesus se ofereceu para morrer no meu lugar. Jesus se ofereceu para morrer no lugar de Adão. Então, como Adão tinha pecado, se desligou da fonte de vida, deveria morrer. Porém ele nem chegou a morrer, porque na mesma hora em que ele se desligou, Deus já trouxe o plano de salvação, as boas novas da salvação, o plano do Evangelho do Senhor. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse era o plano de Deus. Um cordeirinho morreu para vestir Adão, um cordeirinho morreu para vestir Eva. Eles haviam morrido, significando que o Senhor Jesus um dia iria morrer no lugar. O cordeiro representa Jesus. O cordeiro é o evangelho do Antigo Testamento. O cordeiro representa Jesus. Jesus traz a salvação, e a salvação são as boas novas. Por isso o cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. Estou certo? Está certinho o que eu estou falando? Ou não? Está ou não está? Tem certeza? Eu gosto de perguntar, tem certeza? Que quando eu pergunto, você já começa a duvidar logo de cara. Eu estou certo, sim ou não? Sim. Maravilha. Então vamos ver o que diz depois. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. No momento em que o cordeirinho morreu, Deus tinha lá um santuário no céu. E Jesus iria morrer aqui na terra. Isso significava que lá no céu, no santuário do céu, estava na fase do sacrifício. É o que diz a palavra de Deus. Deus instituiu o reino da graça. Você vai entender o que eu estou falando. Olha lá. Começou no princípio, depois haja luz, o reino da glória. Entrou o reino de pecado, só que o reino de pecado não chegou a atuar.
Porque em seguida, já na mesma hora, o Senhor Deus instituiu o reino da graça. E o mundo não é mais o reino da glória. Ele está ali iluminado com alguns pontos. Porque você e eu somos livres para aceitar a Deus e o sacrifício de Jesus ou não. Você e eu somos livres. E os pontinhos de luz que tem ali naquele mundo de pecado são as pessoas que aceitam a Deus, ao Senhor Jesus, como seu Salvador, como seu substituto, como pagando o preço do pecado. Esse reino da graça substituiu o reino do pecado. Deus havia prometido morrer no lugar do ser humano, do pecador. Deus prometeu morrer, e o reino da graça estava ali como uma promessa. Lembra do que eu tenho dito esses dias para você? O Senhor Deus deu para você e para mim um apartamento na planta nesse dia. Um apartamento na planta. Ele não entregou a chave, porque o apartamento não estava nem construído ainda. Quando o Senhor Jesus morresse, aí sim receberia a chave, aí sim seria pago o preço do pecado. Mas pela graça nós fomos salvos. O Evangelho diz que o reino de Deus não é desse mundo. Jesus disse para Pilatos o quê? O meu reino não é desse mundo. Jesus disse em João no capítulo 15: porque vós não sois deste mundo. Porque se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas sabe, o mundo vos odeia porque vós não sois deste mundo. É isso que ele fala. E lembre de uma coisa: o servo não é melhor do que o Senhor. E se eu sofrer perseguição, você que me segue também vai ser perseguido. Vai ter gente que vai começar a evitar chamar você para ir numa festinha, que vai dizer assim: ei, fulano, depois que começou a estudar a Bíblia, está ficando chato, não está dando mais para ter junto com a gente, só quer falar de Deus, está tentando converter a gente. É porque você recebe Jesus no coração, e Jesus começa a fazer mudanças lá dentro, e você começa a ter paz de espírito. Você encara os problemas da vida de uma maneira diferente, e você deseja a mesma coisa para os seus parentes, para os seus queridos, e você deseja compartilhar, e as pessoas começam, na primeira vez elas escutam, na segunda faz um esforço, na terceira nem com esforço não consegue mais. Por isso Jesus falou, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas no céu, onde isso não acontece. Porque o meu reino não é desse mundo. Eu instituí o reino de glória lá no começo perfeito, é agora o reino de graça. O meu reino não é desse mundo. Eu quero que vocês vejam o mundo espiritual, o veículo para levar o Evangelho lá no Antigo Testamento, a maneira das pessoas saberem que um dia Jesus ia morrer, que Deus tinha prometido que ia morrer no lugar do ser humano. Qual era o veículo? Era o cordeiro. Por isso eles tinham que sacrificar o cordeiro quando pecavam. Ele era o veículo, ele era a Bíblia daquela época. As pessoas tomavam conhecimento da salvação pela graça. E quem diz que no Antigo Testamento nós somos ensinados a ser salvos pelas obras, está errado. Porque em Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 11 diz: porque Abraão foi salvo pela graça, porque Noé foi salvo pela graça, porque Sansão foi salvo pela graça. Todos eles do Antigo Testamento. Não existe uma época no mundo em que o ser humano foi salvo por obras da lei. Nem antes e nem agora e nem no futuro. Nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós mesmos, mas é dom de Deus, é o que diz a palavra de Deus. Boas novas, o Evangelho do Gênesis. O cordeiro era o Evangelho do Gênesis. No Gênesis nós conhecemos as más novas e também as boas novas. Quais são as más novas mesmo que nós conhecemos no Gênesis? Pode falar. O pecado. E quais são as boas novas? O cordeiro. O pecado, a morte, e o cordeiro, a salvação no Senhor Jesus. Aonde mesmo que a gente fica sabendo das más novas e das boas novas? Em primeiro lugar, no Gênesis, no livro do Gênesis. O livro de Gênesis é maravilhoso. Você já percebeu, né? Que eu amo o livro do Gênesis, e que ali a gente encontra as coisas maravilhosas da Bíblia, que depois se desenrolam todinho. O cordeiro foi o primeiro evangelho da Bíblia, mas ainda incompleto. Ainda não estava completo o plano da redenção, Deus mostrando o plano da redenção. Satanás tinha um plano: destruir o evangelho do Gênesis. O plano dele, destruir o evangelho do Gênesis. Como que ele fez? Para esse plano ele tinha uma estratégia: criar a própria verdade dele. Como que Satanás criou a sua própria verdade? Foi fácil para ele?
Ele criou o primeiro humanista do mundo. O que é um humanista? Caim foi o primeiro humanista. E o humanista é o seguinte: no humanismo é o homem e não Deus que define o que é certo e o que é errado. Sabe quando você diz assim: não me interessa o que diz a Bíblia, interessa o que eu penso. Bíblia? Deus? Não existe isso. Quem define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, sou eu. Quem define a verdade, a existência da verdade, é o ser humano. Caim foi o primeiro humanista. Aqui é um trecho de um ensaio escrito por George Orwell. O nome é Lear, Tolstói e o Bobo. Isso foi escrito em 1847 e George Orwell é um humanista. Olha o que ele diz: muitas vezes há uma aparente trégua entre o humanista e o crente religioso, mas na realidade é impossível reconciliar as atitudes do humanista e do crente religioso. Temos de escolher entre esse mundo e o outro. Isso é um humanista falando, linguagem bíblica. Temos que escolher entre esse mundo e o outro. Qual é esse mundo? É a terra, as lutas nossas daqui. E o outro mundo? É o que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, é o outro mundo. E ele diz, o humanista, temos que escolher entre esse mundo e o outro. E ele termina dizendo o seguinte: e a grande maioria dos seres humanos, se entendesse a questão, escolheria esse mundo. Esse é o pensamento do humanista. O que Caim fez? Caim escolheu esse mundo, a sua própria verdade. Deus tinha dito: a salvação, o evangelho, o conhecimento da salvação vem através do... Foi fraco demais. Através do Cordeiro. Que bom, eu gosto quando eu ouço vocês falar. É música aos meus ouvidos. A salvação, o conhecimento da salvação vem através do Cordeiro. Mas Caim ofereceu para Deus o quê? Frutos da terra. Abel escolheu o outro mundo. Caim escolheu qual mundo? Esse mundo. E Abel? O outro mundo. Ele obedeceu a Deus, ofereceu o Cordeiro. A verdade de Deus, o Cordeiro, é o evangelho do Antigo Testamento. Agora veja só: Abel morreu, no lugar dele nasceu Sete, e Sete seguiu a Deus. Vou ensinar para você uma charadinha bem interessante. Nasceu 2, morreu 1, nasceu 7. Quantos ficaram? Nasceu 2, Caim e Abel. O nasceu 2 é só para, o erro de português é para induzir você ao erro. Nasceu 2, Caim e Abel. Morreu 1, quem foi? Abel. Ficou 1, Caim. Mas nasceu 7. 2, Nasceu 2, morreu 1, nasceu 7. Ficaram 2. 7, filho de Adão. É só para descontrair um pouquinho. 2 linhagens: os filhos dos homens, Caim, e os filhos de Deus, 7. Aonde aparece isso? Na Bíblia. Na Bíblia você vai lendo Gênesis, logo ali no início, capítulo, lê assim do início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai começar a chegar ali. Você vai ver que logo depois que Caim se foi, e algumas pessoas dizem assim: ah não, mas como é que o Caim, porque a Bíblia diz que Caim matou Abel, e ele foi para a terra de Nod, e lá ele teve filhos e filhas. Como é que pode? Se só existia Caim e Abel no mundo, como é que ele foi para lá e teve filhos e filhas? A palavra de Deus diz que Caim viveu 900 anos. Eu vou contar uma história para você. Eu morei em Jacareí até os meus 15 de idade. Aí eu fui para Sorocaba. Vivi lá até os meus 18. Fui para o seminário, me casei e tive 3 filhos. Você sabe quando foi que eu fui para o seminário, me casei e tive 3 filhos? Com 15 anos, não foi? Com 18, não foi? Foi ou não foi? Não, eu estou contando uma história toda. Por que você está entendendo que isso passou tempo? E na história de Caim você não entende que passou tempo? Eu estou contando do mesmo jeito que a Bíblia conta. Caim foi para a terra de Nod, e lá ele teve filhos e filhas. Olha, para quem viveu 900 anos, ele podia ter esperado uns 400 para voltar, para escolher uma prima, uma irmã, uma parente distante, porque era assim no começo, para poder se casar. E aí ele voltou e teve mais 500 anos para ter filhos e filhas. Você entende isso, não é verdade? Então acontece o seguinte: o Senhor Deus está dizendo: os filhos dos homens eram os humanistas, os filhos de Caim, e os filhos
de Deus, os filhos de Sete, eles eram os evangelistas do Antigo Testamento, porque eles continuavam matando o cordeiro, sacrificando o cordeiro, pensando em Deus. Satanás tinha um plano: destruir o evangelho do Antigo Testamento. Como ele ia destruir o evangelho do Antigo Testamento? Primeiro ele criou o primeiro humanista, aí ele dividiu. Agora ele queria misturar a verdade com a mentira. Essa era a estratégia dele. Como ele ia misturar? Gênesis 6, verso 2 diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Olha só como é que ele fez. Os filhos de Caim, as filhas de Caim e os filhos de Sete, os descendentes. E aqueles que seguiam a Deus começaram a se casar com as mulheres que não seguiam a Deus, e misturou verdade com erro, mentira com verdade, e aí descambou tudo. Sabe qual é o resultado dessa mistura? O resultado é claro: seu filho fica muito doente. Essa é uma proposta antes de eu te explicar o resultado. Seu filho fica muito doente. O médico diz que há duas alternativas: amputar as duas pernas e os dois braços dele, para ele não morrer. Se fizer isso, ele tem 50% de chance de morrer. Não está garantido que ele vai viver. Se não amputar, ele morre em 1 semana. O que você escolhe? O que você escolhe? Amputar ou não amputar? Amputar ou não amputar? Você não quer responder porque você acha um negócio terrível demais para se pensar, né? Às vezes a gente tem que fazer escolhas terríveis nessa terra. Muitas vezes na vida da gente. Muitas vezes nessa vida a gente tem que passar por problemas que nós não planejamos. Escolhas difíceis que nós temos que fazer. O tempo todo, todos os dias, Deus está convidando você para fazer escolhas. As pequenas parecem menores, mas elas levam a gente às maiores. E o tempo todo o Senhor está olhando para você, está acompanhando você, e dirigindo, e guiando, e dizendo: por misericórdia, escolha bem nas pequenas coisas, e você vai formando forças, você vai formando o seu caráter, e você vai poder escolher bem nas coisas grandes também. Não diga isso é pequeno, não tem diferença. Tudo tem diferença na vida. O Senhor Deus se viu diante de uma grande escolha. Então disse o Senhor, Gênesis 6:3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O coração do homem era mau continuamente, é o que diz a palavra de Deus. A raça humana se perdeu. O ser humano se perdeu tanto, que Deus procurou homens justos na terra. Ele achou um só homem justo. Só Noé era o homem justo. E se Noé, que já estava ficando velho, morresse, o evangelho ia se perder, porque o único evangelista do Antigo Testamento era Noé. Era o único que sacrificava, era o único que mostrava às pessoas que a salvação está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, se Deus não tomasse uma atitude, se Deus não interviesse na história do mundo, o mundo ia perecer, o evangelho ia perecer, e ninguém mais poderia ter salvação. Lembre-se de uma coisa: Deus sempre deseja, Ele mira a salvação, a vida eterna, não essa vida. E num momento da sua vida, da vida do seu filho, de qualquer pessoa que Deus tiver que escolher entre: ou você morre agora, mas ganha a vida eterna, porque você entregou o coração a Jesus, ou você vive mais 50 anos e você se perde. Então, se você tiver um acidente e Deus tiver que escolher entre salvar você para a vida eterna ou salvar você nesse mundo, Ele vai salvar você para a vida eterna, porque a vida eterna é incomparável diante dessa vida. A vida eterna, ali existe amor de verdade, paz de verdade, alegria de verdade, prazer é prazer de verdade. O Senhor Deus vai olhar sempre para a sua vida eterna. Jesus, quando andou aqui, Ele saciava sim a fome do faminto, Ele curava sim o doente, Ele atendia sim o necessitado, e essa é a nossa obra. Mas Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, mora onde hoje? Está morto. Cada aleijado, paralítico, cego, cada leproso que o Senhor Jesus curou, também morreu, todos eles, porque Ele visa a vida eterna. Nesse mundo a gente nasce, vive, constitui família e morre.
É isso que nós somos. Nós somos seres vivos enquanto vivemos. Dura um pouquinho. Quem dura muito dura 100 anos, 100 e poucos anos. Quem dura muito, demais, capaz de aparecer até na TV, porque durou esse tanto todo. O Senhor Deus visa a sua vida eterna. Por isso Ele teve que intervir. E o Senhor Deus teve que enviar aqui a terra e mandar para cá o dilúvio, para defender o Evangelho do Antigo Testamento, o canal de salvação eterna. Deus enviou o dilúvio. E o dilúvio salvou o Evangelho. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Levantou Noé um altar, ele saiu da arca, levantou um altar ao Senhor e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé fez isso quando ele saiu da arca. Noé era um evangelista do Antigo Testamento. Abraão, Isaque, Jacó, José, todos esses foram evangelistas do Antigo Testamento. E José foi para o Egito e se tornou governador do Egito. E depois o povo de Deus ficou escravizado no Egito. E Deus enviou quem para tirar o povo do Egito? Com Moisés, Deus tira o povo dele de lá do Egito. Agora o evangelho do Gênesis ganha maior amplidão. Por quê? Quando Moisés saiu com o povo de lá do Egito e foi para o deserto, o que Deus mandou Moisés construir no meio do deserto? O quê? Deus disse: Moisés, agora vocês vão receber a revelação plena do plano de salvação do Evangelho. Vocês vão enxergar a revelação plena, ampla. Agora vocês só veem uma parte, um terço, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vocês vão ver a revelação plena. Façam para mim lá um santuário. E Moisés fez o santuário. E o santuário todinho representava o plano da salvação de Deus. Com Moisés, o Evangelho agora foi escrito também aonde? Na Bíblia. Até ali não tinha Bíblia. Até ali não tinha Bíblia. E eu vou dizer para você, Satanás sabia que Moisés era alguém importante, porque ele perseguiu as crianças na época em que Moisés nasceu. E Moisés foi colocado num cesto. E Moisés, que foi levado para o palácio de Faraó, aprendeu ali a ler e escrever. E Satanás, que tentou destruir Moisés na sua infância, primeira infância, ao contrário disso, possibilitou que ele aprendesse a ler e escrever na melhor escola da época, para que ele pudesse escrever a Bíblia. E ele escreveu a palavra de Deus. Aí nasce Jesus, o Evangelho vivo. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Antigamente a salvação era só uma promessa. Lembra que Deus tinha entregue para você e para mim? Para Adão ele tinha entregue um apartamento na planta. Com Jesus, Deus entrega o quê? As chaves do apartamento. É o que o Senhor Jesus faz, é o que o Senhor Deus faz. Nasce Jesus, o Evangelho vivo. Jesus dá testemunho da Bíblia. E em sua tentação no deserto, ele responde sempre com: está escrito. Satanás tentava Jesus e ele não respondia as suas próprias palavras. Ele respondia o quê? Jesus está ensinando para você e para mim o jeito de viver essa vida, o jeito de responder aos questionamentos dessa vida. É com o que está escrito na palavra. Está escrito. O que está escrito na Bíblia? É isso que eu vou viver, não a minha ideia, mas o que a Bíblia traz. O Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, João 5,39, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor Jesus morre, ressuscita, o sacrifício dele é aceito no céu, ele passa para o lugar santo do santuário do céu, e ele deixa de ser agora o Cordeiro para ser o quê? Intercessor. Vamos olhar o gráfico de novo. No gráfico, o reino da graça agora é estabelecido. Olha ali, o Senhor Jesus morre. E ao mesmo tempo em que ele morre, ressuscita e vai para onde mesmo? Lá no santuário do céu, lá em cima. Ele vai para o lugar santo. Antes, a terra estava passando pela fase do sacrifício. Aí depois, a fase da intercessão. Está dando para entender? Vamos continuar. Satanás, ele tinha um desejo, um plano. Qual era o plano dele? Destruir a Bíblia, a palavra de Deus. E qual era a estratégia dele? Misturar
a verdade com a mentira. O que ele fez? A igreja primitiva se uniu com o Estado através de Constantino. Você sabe essa história? Você se lembra que quando Jesus morreu e a igreja primitiva surgiu, os cristãos começaram a ser perseguidos, colocados em arenas, devorados por animais. Você lembra disso? Devorados por feras. E não tinha quem acabasse com o cristianismo. Não tinha. Os historiadores chegaram a registrar nos livros de história, parece que o sangue desses cristãos é como sementes lançadas no solo. Quanto mais gente morre, mais cristãos aparecem. Então surgiu Constantino, um imperador que se declarou cristão, mas na verdade misturou verdade com mentira. Ele era um pagão. Ele se declarou cristão, tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. E eu vou dizer para você, sempre que a religião se une com a política, não presta. Não presta. Não presta. Quando a religião se une com a política, o reino do céu é ofuscado pelo reino da terra. E o reino da glória é ofuscado pelo reino das trevas. Sempre. A partir de Constantino, a igreja se corrompeu e escondeu a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vemos a idade escura, quando o cristianismo viveu a vergonha de perseguir quem não era cristão. Quando o cristianismo viveu a vergonha de vender indulgências, a vergonha de vender a salvação, de criar doutrinas que não estavam na Bíblia simplesmente para amedrontar o ser humano, um inferno de fogo que existe para toda a eternidade, um purgatório que existe ali, que a Bíblia não fala, não existe na Bíblia. A partir dali foram criadas doutrinas que não estavam na Bíblia, amedrontar o homem. Você quer o perdão? A igreja tem o perdão para te dar. A igreja tem. Então o que eu faço? Eu vendo para você uma indulgência adiantada, e você tem um tempo para gastar os seus pecados. Vai pecando durante um bom tempo, depois você compra mais indulgência. Se você tem dinheiro, tem salvação. Se não tem dinheiro, não tem salvação. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Sabe por que você está passando por problemas? Olha, mal olhado pega. Cuidado, inveja pega. Mas você pode ver aqui, nós temos uma reunião tremenda na nossa igreja, e nós vamos ter um monte de pastores e de bispos e disso aqui, e vamos orar para você. Você vai receber a libertação. Não esquece de trazer a sua carteira, porque aqui nós vamos pedir muito dinheiro para você. E se você não tiver muito dinheiro, Deus não abençoa você. Você precisa dar dinheiro para Deus, porque Deus é interesseiro. Ele só faz milagre com dinheiro. Não é assim que o Senhor Jesus fazia? Ele não fazia milagre mediante pagamento? Não é assim que Jesus fazia? Ele fazia milagre, e Judas, que era o tesoureiro, passava a sacolinha depois? Não é assim? Então tem alguma coisa errada nesse mundo. O Senhor Deus está nos chamando a atenção para alguma coisa errada, e ela é muito grande, ela é tremendamente grande, ela chama a atenção da gente, está escancarada na nossa cara. Será que você não está procurando e não está encontrando o que você está procurando? Porque quem está procurando o reino desse mundo vai achar o reino desse mundo, e quem está procurando o reino dos céus vai achar o reino dos céus. E a igreja, o cristianismo se corrompeu. Logicamente que sempre no meio de um grande povo, sempre tem um povinho, um remanescente, um restinho de gente que pertence a Deus. E nessa época também tinha um restinho de gente que pertencia a Deus, mas Deus teve que intervir de novo miraculosamente. O Senhor Deus teve que salvar o evangelho, e ele suscitou o movimento da reforma, e a Bíblia voltou para a mão dos homens. Como? Ela foi traduzida para diversos idiomas. Isso provocou um despertamento tremendo por toda a Europa. Homens como John Wycliffe traduziram a Bíblia, e a Bíblia passou a estar na mão do povo. O povo teve acesso às verdades da Bíblia, mas Satanás tinha um plano. O plano dele era destruir a Bíblia, que é o Evangelho escrito para nós. Você está percebendo como Satanás sempre teve planos? Sempre, sempre. Primeiro Caim, depois misturar os filhos de Caim com os filhos de Deus, os dilúvios. Depois ele teve um plano de misturar a verdade com a mentira na igreja. Depois ele teve um plano, destruir a Bíblia. Qual era o plano dele? Parte do evangelho deixado para trás. Bom, no movimento da reforma,
não foi ressuscitado todo o Evangelho. Parte dele ficou para trás. Faltava ainda um pedacinho. O movimento foi grande, trouxe grande luz, a salvação pela graça, o Cordeiro, mas ainda faltava parte dele. Faltava o que agora? Deus está para começar a última fase do plano da redenção. Daniel 8 e 9, a profecia das 2.300 tardes de manhãs que nós estudamos aqui. O que estava para acontecer no final das 2.300 tardes e manhãs? O santuário do céu seria purificado. Jesus começaria o juízo, a fase do juízo, lá no céu, no mundo inteiro. O clamor da meia-noite surgiria, eis o noivo, saía ao seu encontro, vão se encontrar com ele lá no lugar santíssimo do santuário. E o que aconteceu? O reino da graça se estabeleceu de novo, em 1844, quando Jesus passou do lugar santo, lá no santuário do céu, para o santíssimo, e ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E Deus estava dizendo, olha, lá no início do mundo, até a cruz, Jesus era o Cordeiro. Da cruz, quando Jesus foi para o céu, ele subiu para o lugar santo do santuário. Em 1844, quando se cumpriram as 2.300 tardes de manhãs, começou o dia do juízo, o dia do julgamento, e hoje você e eu estamos passando pelo grande dia do julgamento. O evangelho pleno é esse: Jesus Cordeiro, Jesus sacerdote, Jesus sumo sacerdote. Esse é o evangelho pleno, porque senão, quando Jesus morreu e ele foi para o céu, ele foi fazer o que lá? Antes ele era o Cordeiro, depois quando ele foi o sacerdote, hoje o sumo sacerdote. O Senhor Jesus é aquele que intercede por nós. Satanás tinha um plano, destruir a Bíblia. A estratégia dele, qual foi? Qual foi a estratégia dele? Evolucionismo. Presta atenção. Quando foi pregado o clamor da meia-noite? Quando mesmo? Maravilha, 1844. Quando surgiu o evolucionismo? em 1859. Uau! Deus tinha uma mensagem importante para esse mundo. Satanás tinha que acabar com essa mensagem. Satanás tinha que acabar com a Bíblia. Ele tinha que acabar com a base da Bíblia. Como ele ia fazer isso? Por onde você acha que essa casa começou a ser construída? Pelo alicerce. Casas são construídas pelo seu alicerce. E o que acontece se você abalar o alicerce? A casa cai. Precisamos de um Salvador porque somos pecadores. Sabemos que somos pecadores através do Gênesis. Em Gênesis de 1 a 11 nós encontramos todas as doutrinas básicas principais da Bíblia. Que livro da Bíblia o darwinismo ataca em especial? O Gênesis. Deus não criou. Deus não criou. O Gênesis não é literal. Ele é figurado. Sabe como é que é? Tem coisa que é e tem coisa que não é. É figurado. Se não houve um Éden literal, não aconteceu também um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal literal. Também não tinha um Adão literal e também não tinha uma serpente literal. Então não houve pecado também. O pecado não existe. E se não existe pecado, eu também não preciso de um Salvador. E se eu também não preciso de um Salvador, não preciso de quem? Eu não preciso do Evangelho eterno, eu não preciso do Senhor Jesus, porque Ele morreu como Cordeiro. O Evangelho eterno é o Senhor Jesus que morreu como Cordeiro. O Evangelho eterno é o Senhor Jesus que ressuscitou e subiu ao Pai. O Evangelho eterno é o Senhor Jesus que entrou no santuário como sacerdote. E Ele é o Senhor Jesus que passou para o Santíssimo como sumo sacerdote. É isso que a Bíblia fala, desde o Gênesis até os Evangelhos. E ali em Hebreus está para explicar para você o santuário do céu. Foi para isso que Paulo escreveu Hebreus. E Apocalipse é o santuário de cima a baixo, de fora a fora, cenas do santuário o tempo todo. É isso, a palavra de Deus, ela está embasada nisso. O Evangelho é esse. Esse é o Evangelho eterno, porque o Senhor Jesus só sai do lugar santíssimo quando Ele for voltar a essa terra. Ele quer tomar você pela mão hoje. Que filosofias você está escutando? Que filosofias?
no que você está crendo? Na palavra de Deus? Tem buscado? O meu povo perece por falta de conhecimento, é o que diz o Senhor Deus. O meu povo, meus filhos, vocês estão morrendo porque não conhecem a palavra. Vão conhecer. Questiona, pergunta. Questiona, conheça. O Senhor Deus quer você mais que tudo. Tanto que Ele morreu por você. Tanto que Ele entregou a vida dEle por você. Ele almeja você. Por isso, enquanto eu canto essa última música, Ele vai chamar você para um compromisso com Ele. E você que nunca entregou o coração a Jesus e nunca veio aqui à frente, publicamente. E você que um dia entregou o coração a Jesus e se afastou dele, desligado dele. Ou você que ao conhecer a verdade, que ao conhecer o Evangelho, sente o seu coração fervendo e sente vontade de dizer: Senhor, eu estou nas suas mãos, faz de mim o que o Senhor quiser. Então você vai vir à frente. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E essa música diz que existem muitas fontes de outras verdades, mas a única fonte verdadeira é o Senhor Jesus. Vem. Já fui tão distante, buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, o pão que é Jesus o Senhor. Como é que você está? Sentindo só? Então olha para Jesus. Tão só eu estive, sem lar, sem amigos, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, toda a vida, alimenta e abriga. Hoje eu sei onde posso morar. Oh Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Ó Senhor Deus, abriga teus filhos na rocha eterna de amor que é o Senhor Jesus. Toma-os nas tuas mãos, Senhor. Senhor,
tua verdade é grande, inesgotável, eterna. O Senhor nos dá como pepitas de ouro escondidas no meio da montanha. Nós temos que escavá-la na palavra de Deus. Ó Senhor, ilumina os teus filhos para que encontrem as pepitas mais preciosas aí dentro da tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito possa traduzir as palavras, que o teu Espírito possa traduzir as pregações e os gestos em palavras e gestos de amor, de misericórdia, de bondade. Aceita essa entrega que fazemos a Ti, Senhor. Estende a Tua mão sobre os Teus filhos e toma aqueles que ainda estão no vale da decisão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.